Você pensa numa criancinha, né, de 1 aninho que pegou uma faca, né? É perigoso. E aí vem o pai e a mãe vai tentar tirar e ela resiste, ela fica chateada. Então ela não tem prazer naquilo ali, porque ela não entende o propósito. Olá, meu nome é Isabelle. Eu tô aqui para compartilhar com você o Salmo 37, versículo 4, que diz: Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. E hoje de manhã essa palavra me pegou de jeito e eu fiquei com, assim, o meu coração queimando. Fui pesquisar essa palavra do agrade-se ao Senhor, né? Comecei a ver no original algumas outras palavras que compunham esse significado. E lá tinha moldável, rendido, sensível. Por quê? Porque quando a gente é moldável, a gente permite que o Senhor, ele tire e coloque coisas na gente. A gente não resiste ao agir de Deus na nossa vida. Quando a gente rende, é porque a gente abre mão dos nossos planos, a gente abre mão dos nossos desejos. E a gente é sensível para ouvir a voz dele, para sentir, para ter direcionamento dele. E quando a gente tem esse conjunto de atributos, a gente consegue finalmente ter prazer e alegria e satisfação na presença dele. Porque senão, quando a gente vai à presença do Senhor e ele vai tentar mudar e tirar alguma coisa e a gente cria resistência, a gente não tem prazer, né? Você pensa numa criancinha, né, de 1 aninho que tá com um brinquedinho na mão, pegou uma faca, né? É perigoso. E aí vem o pai e a mãe vai tentar tirar e ela resiste, ela fica chateada. Então ela não tem prazer naquilo ali, porque ela não entende o propósito. Agora, quando você chega num lugar em Deus, onde você entende, eu pertenço a Ele, né? Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E eu tô disposta a abrir mão de tudo que eu penso, né? O que eu sou, de tudo que um dia eu construí na minha cabeça como um pensamento. Eu quero render aos pés do Pai. E aí eu tenho agora, eu entendo que Ele quer o meu melhor. E quando, né, a mãe vem para poder tirar aquela faca, a pessoa tem o entendimento. E se a gente tiver o entendimento, a gente fala, poxa, isso realmente era perigoso para mim. Que bom que ele me mostrou que isso daí podia ser algo perigoso. E eu realmente não quero mais tocar nesse objeto. Então, eu não quero pelo menos mexer com isso enquanto não for o tempo. E a gente começa a ter prazer na correção, ter prazer no relacionamento e não simplesmente resistir ou se autocobrar, sabe? Ah, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Mas essa manhã eu cheguei num lugar que eu falei, Deus, eu quero é, desejar tanto, tanto estar com você todos os dias, a ponto de realmente entender que nem o meu conforto, nem o que eu valorizo, nem as coisas, nem nada dessa terra venha superar o meu desejo de estar com o Senhor. E eu acho que hoje em dia, como a gente tem muitas coisas que nos fornecem conforto, a gente sem querer, né, sem perceber, a gente foi se tornando acostumado a ter prazer nessa terra, né, com coisas lícitas. Então a gente tem uma cama, a maioria, né, tem às vezes uma cama boa para dormir, tem uma casa agradável, tem um sapato bom para andar, tem um trabalho para poder ir ganhar o seu dinheiro. Então você vai tendo, já tenho meu carro, conquistei meu carro. E aí as pessoas elas vão conquistando, às vezes não tem o carro, mas conseguiu um fone para poder ir se distraindo no ônibus. Então você vai tendo vários tipos de conforto. Você chega em casa, você está cansado, você pode escolher o filme que você vai ver. E você vai tendo vários tipos de conforto para, sabe, coisas que vão dando prazer à sua carne e que são, né, muitas das vezes, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. E a gente vai perdendo um pouco o paladar para as coisas de Deus. Então, quando chega na hora de você ter um momento de oração, você ter um outro um momento de leitura da palavra, aí parece que não tem tanto prazer quanto as coisas dessa terra, porque você se acostumou a ir alimentando a sua carne, a ir satisfazendo seus desejos. E aí, quando chega o momento que você precisa se posicionar e entrar num lugar de oração e que você precisa estar, sabe, nesse lugar com o Senhor, parece que aquilo não te satisfaz mais. Aquilo não é o ápice do seu dia. Aquilo ali não te traz tanta alegria.
E esse agrade-se do Senhor tá falando, você tem que ter prazer no Senhor, alegria no Senhor e satisfação. Quando a gente tá satisfeito, né? A gente vai lá no restaurante, come bastante, tá satisfeito. Quando vem alguém oferecendo alguma coisa, a gente, não, obrigado, eu tô satisfeito. Então fica mais fácil da gente rejeitar o pecado quando a gente está satisfeito no Senhor. Porque a gente já não enche mais meus olhos, eu já experimentei algo diferente no Senhor, já experimentei uma presença, já experimentei um relacionamento, já experimentei algo que tô satisfeita. Então, quando vem alguma, sabe, até mesmo as coisas lícitas, às vezes vem uma proposta, vou ver um filme, eu vou descansar, eu quero fazer, sabe, quero fazer alguma outra coisa que não seja errada. Mas você pensa, poxa, mas a presença dele, sabe, tá com ele é tão bom. E se eu tiver que escolher, eu prefiro a presença dele. Não por religiosidade, não por cobrança, não por mérito, mas porque você encontrou esse lugar de satisfação no Senhor, esse lugar de prazer. E é esse o desejo do meu coração. É que eu venha aprender a valorizar mais os meus momentos com o Senhor, a valorizar mais a presença do Senhor do que qualquer outra coisa. Sabe? Na hora de fazer um jejum, que não seja um sacrilégio, um sacrifício para poder fazer um jejum, porque eu quero entender que mais do que o alimento, mais do que meu cafezinho, mais do que qualquer outra coisa, mais do que o meu sono da madrugada, mais do que qualquer coisa, eu tenho mais prazer no Senhor e eu quero chegar nesse lugar, né? Essa é a minha oração no dia de hoje e que seja também a sua oração. Fala, Senhor, eu quero chegar nesse lugar de prazer, encontrar esse prazer no Senhor, porque foi para isso que a gente foi criado, foi para se relacionar com Ele. Então não tem nada melhor do que estar no centro da vontade do Senhor, cumprindo o propósito que Deus tem para a tua vida, né? Então que seja isso, seja o seu desejo nesse dia, que a presença dele seja o que mais importa, não simplesmente como numa canção, mas que eu quero ter prazer no Senhor. Eu quero saber que Ele é a melhor parte do meu dia e eu quero Ele o tempo todo e eu quero estar com Ele, a presença dEle e não me conformar com o conforto, porque isso acaba me afastando do Senhor. Mas eu quero lembrar que mais do que o meu prazer aqui terreno, eu tenho um prazer eterno dentro de mim, que vai além de qualquer outra coisa. E se eu ainda negocio, ainda tenho dificuldade de abrir mão de algumas coisas, é porque eu ainda não acessei um lugar de prazer no Senhor. Eu ainda não acessei, eu não conheci o Senhor como eu deveria, sabe? Eu não tô nesse lugar ainda de experiência com o Senhor. Então eu quero buscar, eu quero chegar nesse lugar onde Deus é minha maior satisfação. Em nome de Jesus.